Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento e vamos agradecer a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por mais essa oportunidade de estarmos hoje reunidos entre irmãos e amigos, para mais uma vez buscar o conhecimento, buscar o estudo, para que possamos, no nosso objetivo, estar melhor preparado para estender a mão amiga a todos aqueles que nos chegarem, que possamos estar melhores preparados para auxiliar através de palavras, de abraços, de socorro. E assim agradecemos à espiritualidade amiga, aos nossos mentores e guias, a toda a equipe espiritual que aqui se encontra. Nossa gratidão. E a toda a espiritualidade amiga que se encontra conosco, assim como nós, para aprender, que sejam também todos bem-vindos. E que assim como nós, que possam buscar e colocar em prática o que aqui aprendemos, pois de nada basta o conhecimento sem a aplicação. Agradecemos de todo o nosso coração ao Deus Pai por todas as oportunidades nos dadas, pela vida, pelo dia de hoje, e por mais esse momento. E assim, na certeza do amparo maior, damos início à nossa noite de estudos de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, nós temos aqui fazendo o estudo do meia hora do livro O Evangelho, segundo o Espiritismo, e meia hora do livro O Céu e Inferno. É um estudo, né? Não é palestra, é estudo, é aberto a todos que queiram participar, fazer perguntas, tanto quanto as questões que vão ser abordadas, quanto alguma outra dúvida que qualquer um de vocês tiverem, quiserem perguntar, ou algum comentário que queiram fazer a respeito do que está sendo tratado, né? Ou queiram esclarecer alguma outra dúvida. O banheiro fica aqui na primeira porta, lado esquerdo. Temos aqui esses panfletinhos que podem ser levados para casa. Tem acho que 3 ou 4 modelos aqui que falam sobre vários assuntos da doutrina. Podem ser levados, não precisa ser devolvidos. A água também pode ser pedida ou podem pegar. E então a gente faz primeiramente a primeira meia hora do Evangelho. A gente inicia com o Evangelho. Nós vamos então agora dividir com vocês, como é de costume, toda segunda, nós dividimos então uma mensagem que nos chega nos nossos dias de estudos e prática da mediunidade, que são na quarta e na quinta-feira. E essa mensagem nos chegou então através de uma psicografia recebida no dia 29/12/2021, num desses dias de estudos, pelo Espírito Sérgio Paulo e o médium Derli. E a mensagem diz: saúdo-vos, queridos irmãos, que o Cristo vos abraça. No dia de hoje, que essas singelas palavras possam vos animar de uma maneira que muito mais do já feito seja executado. Novo caminho com amplitude vos aguarda, e já em andamento, planejado e na fase de execução está a vos convidar a pôr as mãos valiosas que Deus vos presenteou em ação na seara do Cristo. Assim, essa amplitude de socorro necessita de todos vós, agora ainda mais, pois se já estão a fazer a diferença no caminho lindo da ajuda em que escolheram,
ainda mais poderão doar-se na busca do largo passo em direção do melhoramento íntimo e do socorro aos irmãos necessitados. São muitos os sofredores e angustiados, aguardando por vossas mãos estendidas em auxílio. Queiram, pois desde já, a busca do caminhar mais justo e certeiro, deixando de ceder às investidas dos irmãos que não querem a continuação desse lindo trabalho. A melhoria está em vossa vontade, desejo, empenho, dedicação. O doar-se ao irmão é o foco no qual devem se concentrar. A amplitude começa a tornar-se realidade, tanto no físico quanto no espiritual, onde já prontos estão irmãos preparados a vos auxiliar no que for preciso. Assim, na continuação do vosso bom pensamento, os auxiliamos. Sigam assim. O mal tentará cada um desviar o passo, pensamentos e desejos, mas creia em nosso amparo. O mal nunca vence, pois sabemos que para o mal continuar a existir, é preciso que os bons nada façam. Neste ano em que a tribulação tomou vossas vidas, tirando irmãos no fim de suas programações, e muitos onde o próprio egoísmo buscou saída na prática do fim da existência física, vós não cessaram. Continuaram firmes onde muitos travaram. Mas nós sempre estivemos convosco, pois o passo certo estava sendo dado. Assim, muito auxiliaram os nossos menores retardatários, sofredores e confusos. Muitas dores saciaram, esgotaram, findaram. Nesse tempo, o bem venceu, pois o aprendizado se pôs a tomar conta de muitos, e acordar foi a bênção de todos. Novo ano, nova fase, novos objetivos, novos alcances, novas boas ações vos esperam. E nós, daqui, vos aguardamos com o coração amoroso de sempre. Que o Mestre Jesus vos acolha e abrace, ajudando em vossos ânimos. Abraço do amigo que vos auxilia com amor nessa imensa equipe de luz. Sérgio Paulo. Então, no Evangelho, nós paramos no capítulo 3, Instrução dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Nós já havíamos iniciado, então estamos agora no segundo parágrafo. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que, no homem adulto, tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Então, nós vimos anteriormente, sobre o dizer de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós vimos também que nada existe no universo sem uma finalidade. Todos os astros, planetas que existem no universo, eles têm uma finalidade e uma ocupação, mesmo que seja espiritual. Ao nosso ver, pela nossa forma física de enxergar, nós não percebemos, mas lá também existem vida. Muitas vezes há planetas superiores a nós, que a vida é exclusivamente e somente no plano, a partir do plano espiritual, Então, por isso que nós não conseguimos, mesmo que
a ciência e os cientistas mandem sondas verificando esses planetas, que consigam alcançar esses planetas, eles não vão ver formas de vida física como a nossa, né? Uma porque as condições de distância do Sol nesses planetas não daria condições para ter uma vida orgânica como a nossa. Mas existe a vida espiritual em volta de todos eles, né? Então é por isso que muitas vezes as pessoas se questionam, mas se tem vida, como é que o homem não acha essa vida? Mas é uma vida espiritual, assim como envolto no nosso planeta existem várias camadas espirituais, mas a gente também não consegue visualizar da mesma forma que não se conseguimos nem visualizar a espiritualidade que está hoje aqui. Então imagine no planeta todo, né, como nós vamos conseguir enxergar, porque nós estamos numa condição dependente do nosso corpo físico ainda, né, que é momentânea e passageira para todos. Todos um dia regressarão à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Os sentidos mais delicados têm percepções que neste mundo a grosseira dos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo. Ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo limbo ou auréola dos santos. Então nós vimos também que existem várias escalas, né, de mundos primitivos, mundos de provas e expiações e os mundos superiores e mais elevados. Mas entre esses há outros que são intermediários, tanto para os mundos mais elevados e superiores, quanto aos outros inferiores também. E com isso muda também o aspecto de seus habitantes. Logo, próximo ao nosso, no plano espiritual, próximo ao nosso plano físico, a vida continua praticamente da mesma forma que temos aqui, né? Só que na dimensão de lá tem tudo que tem aqui, inclusive um corpo que a gente sabe que é o perispírito, que tem todas as funções também iguais a essa aqui, só que numa forma, como está numa dimensão diferente, é uma forma mais sutil que essa física, mas ainda é muito parecida com essa. Mas existem outros mundos intermediários e superiores que essa condição vai se elevando de acordo com a vibração de seus habitantes. Então, quanto mais um espírito é elevado, mais ele se transforma em energia e o seu corpo vai se transformando de uma forma mais densa para uma forma mais sutil e mais leve. Então, para eles é mais fácil e simples o deslocamento para qualquer local. Não há a necessidade de caminhar como nós aqui, se locomover passo a passo. Então vai mudando todas as condições de acordo com o grau de evolução espiritual desses habitantes desses mundos mais elevados. Quanto mais elevado é a condição do espírito, a condição espiritual, menos necessidade das coisas que aqui nós temos parecida com o que nós fizemos, né? Mas a condição imediata à nossa é uma condição muito parecida, né? Essa condição dos espíritos poderem voar para onde quiserem, terem uma forma mais sutil do seu perispírito e conseguirem se teletransportar mais rapidamente, sem necessidade de nada a não ser o uso do pensamento,
até mesmo a telepatia de se comunicarem através do pensamento, isso se dá nas formas mais elevadas de mundos mais elevados. Nós, logo que retornamos, não temos essa condição, né? A não ser que seja um espírito já elevado. Mas temos poucos aqui, os espíritos elevados que vêm aqui, eles vêm em missão, né? A gente pode até identificar alguns, mas a maioria vem ainda na condição de provas e expiações. Nós vemos aqui como estamos numa escola para aprender. Poucos vêm para ensinar, a maioria vem em aprendizado, em resgate, né, de outros débitos de outras encarnações. E estamos caminhando, nós já fomos um planeta primitivo, estamos num planeta de provas e expiações e estamos caminhando, já iniciou a nova era, caminhando para um planeta de regeneração. Que daqui a uns 30 anos a gente vai conseguir perceber melhor essa evolução, né? Que vai se transformar num planeta de regeneração, onde a maioria dos seus habitantes já pensam mais coletivamente no bem e não individualmente na sua vida mais egoísta, pensando só em si mesmo, né? Todos vão estar pensando mais no próximo em vez de pensar só em si mesmo. Quando a maioria atingir esse grau, o planeta vai começar uma transformação, então, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, aonde as doenças vão ser menos, aonde o sofrimento vai ser menos, né? Há muita coisa ainda para ser resgatada, muito débito. Então, há uma transição acontecendo, e essa transição vai levar ainda algumas décadas para que se inicie, então, essa nova vibração desse planeta. Com essa condição, vai ter espíritos que ainda estão muito enraizados na maldade, não querem mudança, não querem uma melhoria moral, eles não vão conseguir mais encarnar no nosso planeta Terra. Podem ser convidados a encarnar em outros planetas, aonde a sua condição vibracional esteja mais condizente com o grau de evolução que eles se encontram, né? A partir do momento que se tornar um planeta de regeneração, somente espíritos que já estão vibrando naquela faixa de vibração mais elevada que vão conseguir estar reencarnando novamente no nosso planeta. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Então, a partir do momento que o espírito ele já tem uma condição moral mais elevada, ele vai se transformando mais em energia, né? Por isso que a gente diz espíritos de luz. Por que são espíritos de luz? Porque eles já são mais puros e eles irradiam luminosidade, irradiam luz. Quanto mais elevado a moral de um espírito, ele mais consegue irradiar mais longe a sua luz, a sua vibração. Nós temos contato de médiuns com seus mentores, e os mentores, no momento em que eles estão se tornando visíveis ao médium, eles adquirem uma forma parecida com a nossa. A partir do momento que ele se ilumina, o médium não consegue mais visualizá-lo, né? E assim acontece com os espíritos que estão também, que desencarnam numa condição ainda inferior, através de um ato negativo ou suicídio, por exemplo.
eles não conseguem ver, eles não estão desassistidos, a espiritualidade está ao lado deles sempre, né? Muitas vezes o seu espírito guardião que cada um de nós tem, o seu, ele continua a zelar por esse espírito, mesmo ele estando numa condição negativa. Mas como eles ainda estão muito baixo vibracionalmente, eles não conseguem visualizar esses espíritos superiores, porque são espíritos já mais com a vibração mais alta e não conseguem se tornar visíveis para essas pessoas ainda, né? Então eles estão com uma condição quase igual a nós, mesmo que já tenham deixado aqui o seu corpo físico, mas o corpo espiritual deles, lá o perispírito, ainda está numa condição muito densa e eles não conseguem visualizar muitas vezes esses espíritos que estão ali tentando ajudá-los, mas eles em sua condição vibratória muito baixa ainda não conseguem enxergá-los. E então a espiritualidade de luz, ela é a energia pura, porque já se purificou dos seus débitos, já teve um aprendizado moral. Geralmente são espíritos que não necessitariam mais reencarnar novamente num planeta de provas e expiações como o nosso. E quando eles vêm em missão, eles vêm para trazerem ensinamento, para servirem de exemplos para a maioria da população.